Bem, irmão, vamos orar. Começando orando aqui, né? Pode ficar sentado mesmo. Eu vejo o seguinte, que às vezes a gente se preocupa muito de uma forma para Deus. Aí você já imaginou se Deus voltar e você estiver no banheiro? Né? Peraí, Deus, não vai agora não que eu vou sair do banheiro. Não, mas Deus não está lhe vendo como o homem às vezes lhe vê desse jeito. Não, ele vê o interior, o coração. Então a forma, você pode orar, pode agradecer a Deus do jeito que você quiser. Eu creio nisso. Que Deus vai responder o seu coração conforme a sinceridade da sua oração. Aí ele vai ver e vai responder. Tá? Pai, nós te agradecemos porque estamos aqui reunidos em teu nome e louvo a Deus muito, muito a ti, Senhor. Louvo ter sido, porque tem pessoas mesmo enfermas, nós pedimos que tu possas, através dessa doença, manifestar a tua glória e o teu poder, Senhor, ser transformado em bênção. Também as coisas que têm acontecido não só lá em casa, mas na casa de cada um, possa ser transformado isso em bênçãos, para que nós possamos sentir a direção, a coordenação do teu Espírito Santo naquilo que tu queres fazer para a gente. Nós louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, nós vamos começar aqui fazendo uma chamada aqui. Cristiano está lá dentro, né? O Giovanildo não veio ainda, né? O José Pedro. Pronto, seja bem-vindo. Tá? Olívia, você está me ouvindo aí? Vem cá. Marivone. Marivone! É aqui, não é aí não. Maria Helena. Nemésio. Amém. Valderlânio. Amém. As outras pessoas não preencheram a ficha. Então, no final, vocês preenchem a ficha aqui, certo? Preenche a ficha, nós temos um controle aqui. Bem, nós tivemos na semana passada a primeira aula de apresentação, e nós não entregamos a apostila da primeira aula. Hoje, a apostila. Nós queremos que o seu nome, se você está vindo aqui, você vai ter que fazer inscrição, porque só vai ganhar a partir da semana que vem, quem tiver com o nome aqui na chamada, certo? 13 aqui, para que nós possamos fazer. Quem não recebeu, ou receberam a apostila da semana passada? Ninguém recebeu não, recebeu só a enquete, né? Então pronto, nós temos 13 aqui. Lívia, por favor. Recebeu o TD, você vai ver aqui no TD, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sexta-feira. Então, por que isso? Porque os seminários que às vezes que eu dava era em escola bíblica, e como é no domingo, então nós botamos desse jeito. E como é um arquivo que eu guardo para outras palestras, eu não queria mexer. Então, segunda-feira passa a ser quarta-feira. Quinta-feira. Terça-feira passa a ser sexta-feira. Segunda-feira. A segunda-feira aqui equivale à sua quinta-feira. Me ajuda? Pronto, todo mundo pegou o TD? Então vamos só dar uma orientaçãozinha. Segunda-feira passa a ser quinta-feira, certo? Amanhã você já tira 5 minutos para responder a primeira e a segunda questão. Só isso. Eu não tenho tempo. Você vai responder só 2 questões. 5 minutos você resolve. Aí na terça-feira vai ser o quê? Sexta-feira. E a próxima em diante. Certo? Deu para entender? Bem complicado, mas espero que tenha entendido. Se as linhas não derem para responder, você segue aqui, ó. Terminou aqui, não deu para completar o que você estava pensando, você vira e completa. Não dá para completar, não. Pronto.
Pronto. É porque hoje eu fiz outro sistema, para não gastar tanta folha, eu fiz frente e verso. E antigamente era só uma folha. Certo? Amém? Vamos continuando? Então, podemos continuar, né? Então, nós vamos aqui. Nós vamos querer ensinar vocês, orientar vocês, como você vai 10 passos para um estudo, um bom estudo. 10 passos. Por quê? Você vai fazer um estudo disso aqui. Então, eu quero que você aproveite o máximo do seu estudo. Hã? Deixa eu ver aqui. Do máximo do seu estudo. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, busque cercar-se de condições favoráveis ao seu estudo. Ventilação do ambiente, luz adequada, lugar sossegado, etc. Então, você vai escolher um local bem tranquilo para que você possa ter um momento com Deus ali, orar, sossegado, ventilado, porque senão você vai ficar morrendo de calor, impaciente. Então, procure um espaço onde você possa ter um momento com Deus naquele horário ali. Certo? O horário vai ser você que vai determinar. Só são 5. Se você, eu creio que você vai usar mais do que 5 minutos, mas 5 minutos é o bastante para que você possa ter um momento com Deus. Organize o seu trabalho, estabeleça o local e a hora para estudar. Um horário. Rapaz, vou 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, você vai. Aí você diz assim, mas eu não acordo. Aí se você fizer um propósito com Deus e pedir a Deus que lhe acorde, ele vai lhe acordar 5 horas da manhã. Você já fez um teste em oração? Fizeram algum teste em oração ou não? Deus, eu quero orar. Deus, eu quero orar 3 horas da manhã. Não se preocupe que 3 horas da manhã você está acordado. Deus vai lhe acordar. Depende do seu compromisso que você tem com Deus. Mas ele vai lhe acordar. Então você tem, olha assim, você tem um compromisso com Deus, olha isso. 3 horas da manhã, não, mais tarde. Aí mais tarde, aí Deus não lhe acorda mais não. Você deixa dormir até você ter vontade de acordar. O dicionário, tem que ter. E é muito bom isso. Você vê que até nas apostilas que eu estou, eu dou o significado da palavra que conforme o dicionário diz. Porque a gente precisa determinar o que é aquilo. Se você for ler a Bíblia com a linguagem moderna hoje, até dá mais ou menos, mas se você for ler uma linguagem que já é normal de antigamente, você vai ter que ter um dicionário para que possa acompanhar. Né? Então tem que ter uma Bíblia, é o principal, né? Seus livros, lápis e papel na mão. Para quê? Teve dúvidas? Escreva, para que você possa ter mais conhecimentos. Comece seu estudo com uma oração. Antes de começar, ore, para que Deus possa lhe dar sabedoria. Certo? Mantenha atitude de determinação. Não permita que o desânimo tome lugar. Permaneça atento e interessado. Uma coisa séria. Se não aconteceu com você, vai acontecer. Quando você tem um compromisso com Deus, de começar a fazer um estudo bíblico, a estudar a Bíblia, a orar, saiba que você vai ser incomodado todas as horas. Vai chegar gente para lhe visitar, a família vai perturbar, o amigo vai perturbar, certo? Tudo vai lhe perturbar. E você tem que ter um compromisso, só esqueça. Alguns pastores que eles se trancam no quarto e às vezes você vai visitar um pastor, chega lá na casa dele e diz, olha, o pastor não pode atender. Mas às vezes não é porque ele não possa atender, não queira atender. É porque às vezes é um horário que ele esteja na busca de Deus, de ter conhecimento, de ter preparo, de ter dentro do Espírito Santo de Deus para que possa transmitir às outras pessoas. Né? Evite o superfluxo. Há muita gente que gasta tempo
arrumando as coisas na mesa de estudo, que não sobra tempo para estudar. Você começa a arrumar as coisas, tem gente que vai estudar, aí diz, não, vou botar aqui a minha Bíblia, aqui vai ser o dicionário, aqui vai ser uma chave bíblica, aqui vai ser tudo. Aí está tudo desarrumado assim, não, mas vou ter primeiro. Aí você perde tempo tentando arrumar e você tem que ser objetivo. Porque senão, depois que você terminar de fazer isso, terminou o tempo que você estava disposto a estudar. Então tem que ser nesse tempo, tem que ser tudo organizado. Combata as distrações. Persiga seu objetivo. Qual a principal distração hoje? Por quê? Não é o celular, mas por quê? O WhatsApp. A rede social, mas principalmente o WhatsApp. Rapaz, chegou uma mensagem. Puxa vida, quem é? Mas eu não vou. Não vou. Aí. Rapaz, tem muita mensagem. Eu não aguento, eu vou para lá, eu vou ver logo. Peraí, deixa eu logo resolver aí. Para, o que está fazendo aqui? Vai lá, olha. Vai indo, você vai perdendo tempo. Então, uma das coisas que atrapalham muito é o celular, o WhatsApp. Então, termina prejudicando o que você vai querer. Você vai querer alcançar aquilo que você quer buscar, então você vai pagar um preço. Esse preço depende da sua caminhada com Deus. Certo? Termine uma tarefa antes de iniciar outra. Eu estou fazendo aqui uma coisa, aí fazendo um estudo bíblico aqui, aí, rapaz, vou fazer aquilo ali. Aí vai fazer, aí já esqueceu aquilo ali. Aí já arrumou aqui, aí não, vou fazer outra coisa. Aí vai fazer outra coisa e começa a fazer várias coisas e não faz nada. Então termine uma, faça uma e siga para a outra. A outra você começa a desenvolver o seu trabalho. Terminou, bota para trás, vamos outro. Terminou, bota para trás, vamos outro. De problemas, procure soluções. Teve problema? Se você ficar botando o tamanho de um problema na sua cabeça, você nunca vai poder superar esse problema. Porque você acha que o problema é grande demais. Já aconteceu. Eu não sei se eu contei para vocês aqui, para me lembrar, que tu está gravando na internet e fica lá também para o pessoal que está nos ouvindo. É que eu era pequeno e tinha medo. O meu neto tem medo e fica, às vezes, correndo, vai correndo atravessa correndo no escuro para chegar no quarto logo de uma vez. Essa é uma coisa que houve. Mas não, a minha filha disse, não, ele tem medo. Eu disse, não, vamos conversar. Então, é o seguinte, é que quando eu era pequeno também, eu morava numa casa e tinha um corredor muito grande do lado, e do lado era um terreno que não tinha ninguém, era seco. Então a mamãe sempre dizia, cuidado com o bicho-papão. O bicho-papão. Ele vai lhe pegar. Então, a gente entrava no portão, pegava a carreira, eu e meu irmão, e entrava correndo na casa. E nós ficamos questionando esse bicho-papão. Como era esse bicho-papão? Vamos tentar descobrir como é esse bicho-papão. Então nós botamos uma cadeira, e o muro não era muito alto, então nós começamos a enfrentar o meu medo e o dele. Na cadeira e devagarzinho, tentando ver do outro lado o que era que tinha. E quando nós começamos a olhar, não vimos nada. Não tinha nada. Aí eu disse, não é nada não. Então começamos ali a sempre querer enfrentar o medo. Então, não teve nada. Pronto. Às vezes, nós estamos no escuro, da luz, o reflexo da luz de fora começa a balançar um galho. E a sombra do seu quarto dá diretamente no seu quarto. E você olha, eu vejo, passou alguém aqui. Tem algum vulto aqui. Mas não é não. É o reflexo da luz do galho. Então, você tem que enfrentar os seus medos. Aqui, na igreja. Nós estamos com um problema na igreja. Então, esse problema tem solução. Depende da gente. Então, como é que nós vamos solucionar esse problema? Vamos enfrentar o problema. Para
enfrentar o problema, nós precisamos fazer uma coisa. Primeira coisa, o que é? Se nós vamos enfrentar um problema. Hã? Não, posicionar, você já tomou posição. Agora, qual é a primeira coisa que tem que fazer? Hã? Coragem, não. Mas você tem coragem. Agora, como é que você vai enfrentar? Você precisa conhecer. Conhecer o que você vai enfrentar. Aí vamos imaginar o seguinte: nós vamos trabalhar com evangelismo. Quem é que nós temos que enfrentar? Nós. O inimigo de nossas almas. Nós temos que enfrentá-lo. Ele é sagaz. Mas como eu posso enfrentá-lo? Conheço. Eu tenho que saber como é que ele age. Como foi que ele agiu com Jesus lá em cima, oferecendo a ele coisas? Como foi? Tentando da forma que ele queria, que era favorável a quem? A Jesus. Então, você vê o seguinte, ele é bonzinho, ele não é aquele cara que vem com chifre. Não. Ele é tranquilo, ele é um sorridente, ele poderá ser um cara lindo, ele poderá ser uma mulher linda, mas por trás dela, ou dele, é um grande capeta. Então você tem que saber desenvolver. Pense nos resultados compensadores do seu esforço. Eu vou dizer sinceramente, eu estou tão feliz com Deus. Para vocês, não sei como é que vocês reagiram domingo, mas todo domingo eu fico observando ali as pessoas entrando, quantas pessoas tem na igreja, mas isso não é para criticar, né? Não é, eu quero ver, que é um dos sonhos também eu não conversei com o pastor Luiz sobre isso, mas todo pastor tem um sonho de ver a sua igreja trabalhando, de ver a sua igreja cheia de gente, dispostas a enfrentar problemas e sair, porque aqueles homens de Deus que dirigiam povos, vamos dizer, Moisés tinha um exército tremendo. Josué tinha um exército tremendo e dirigia tribos, e todas essas tribos apoiavam, mesmo que tivesse algumas tribos que não desse apoio, mas ele ficava contente porque tinha ombro do lado para que ele pudesse ir para frente. Então, nós precisamos também ver isso. Veja a igreja crescendo. Então, eu fiquei muito contente e glorifiquei a Deus domingo, porque teve convidados de pessoas que vieram. Então, isso é interessante. Né? Uma das coisas que eu queria... isso aqui eu estou falando para vocês, é um termo de objetivo, quem já participou de palestra, principalmente sobre marketing de rede, já foi, quem foi a alguma reunião da Herbalife ou de qualquer outra marketing de rede, existe uma coisa, é que eles ocupam primeiro os espaços da frente, faz com que todo mundo venha para frente. Por quê? Para que as pessoas que vão entrar, possam ficar atrás. Por que isso? É porque, às vezes, um visitante ou alguém que é meio tímido fica constrangido em ter que passar até aqui para vir para frente. Então, ele ficaria atrás. Então, cada vez que você pense nisso, venha para frente e ocupe os primeiros bancos para que as pessoas que entrarem possam ficar mais atrás. Quando eu fui testar uma filmagem aqui, com o pastor dando a palavra, e nós com o celular testando, com duas câmeras, essa câmera e o celular, né? Aí eu disse, filma o pessoal, mas filma em grupo. Por exemplo, tem 4 pessoas, filma bem fechado aquele grupo. Por quê? Se for abrir, fica cadeiras vazias. Então, o que é que vão dizer? Vixe, a igreja não tem ninguém. E o segredo, a imagem, o vídeo, a TV, ela vende ilusões. Você pensa que naqueles programas de TV tá cheio de gente? Não, quem foi que já foi ao estúdio de uma TV? Já foi?
Você vê, é um bem pequenininho, um degrau mais em cima do outro, bem apertadinho, que quem senta na frente fica bem na beiradinha, porque o outro está com o pé atrás. Para que isso? Porque quando a câmera pega cheio. E eu falando com um rapaz que trabalhava na TV Diário, ele pegou assim: Jaime, a TV ela vende ilusões. Você pensa que é uma coisa e não é nada daquilo que você está mostrando, certo? Então, pense nos resultados. Nós vamos ter resultados aqui maravilhosos. Deus vai operar, não é através do pastor, não é através de mim, é através de você. Deus vai operar nessa igreja através de você. Então, esteja preparado para agir através de você e apesar de você. Apesar de você. Mas Deus escolhe quem Ele quer para fazer. Até jumento Ele já fez, já usou. Entendeu? Então, esse negócio de dizer que, mas aquela ali, aquela irmã é mais santa, aquela irmã... Não, Deus usa quem Ele quer. Ok? Ao fim de cada tarefa realizada, ore novamente, agradecendo a Deus. Uma das coisas que você vai fazer é quando você estiver estudando, você vai pedir a Deus que lhe dê um ensino daquele estudo. Se Ele não der num momento ali, saia meditando. E Deus vai falar com você que você deu, que você teve. Certo? Então, essa vão ser a inicial. Para a apostila número 2. Você vai receber a apostila número... Já recebeu ou não? Você vai receber no final. Eu vou dar a apostila, já está pronta aqui, certo? E você vai estudar na semana, nós vamos dar a apostila e o TD. Se você quiser anotar, anote também, porque existe uma técnica de aprendizado. Eu dei aula sobre isso também, de que quando você está dando aula, você está ministrando aula, se você só falar, 20, 30, no máximo 30% é que vai ficar no coração de vocês. Se eu falar e mostrar alguma coisa, você pode ter a mente fotográfica. Então você já pegou alguma coisa, você vai se lembrar alguma coisa. E vai ter assuntos que a gente vai falar e que você nunca vai esquecer, porque às vezes uma frase, você nunca vai esquecer daquilo que nós falarmos, né? Então, e você escrever, você falar, você ouvir, ver e escrever é outro sistema. Então você vai usar, nós temos quantos sentidos? Se nós usarmos 3 sentidos, já é o suficiente. Se nós usarmos outros mais, ainda é melhor ainda, certo? Então, veja o que é que você pode fazer. Bem, vamos dar início à nossa apostila 2. Veja o seguinte, como nós vamos trabalhar hoje para o crescimento espiritual, algumas atividades, algumas atitudes que temos que fazer, né? Então, nosso texto básico que nós vamos usar é Hebreus capítulo 11, que ele fala sobre fé. E também vai dizendo lá em Hebreus 6, dizendo o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, veja o seguinte, o que é que nós aprender? Ter fé. Esse é o primeiro passo. Você já pensou? Você acredita mesmo em Deus? Por que os islamismos, os muçulmanos, eles lutam e brigam matando um ao outro? É porque eles acreditam no Alcorão, eles acreditam que eles estão fazendo aquilo ali para, quando aquele homem-bomba se destrói, ele está indo para um paraíso de boas coisas. Ele tem fé que aquilo ali vai acontecer. Ele tem fé. Então, ele defende a religião de uma maneira forte. E nós não defendemos Jesus. Nós temos medo do cristianismo. Nós temos receio das pessoas que criticam o cristianismo. Eu não sou homofóbico, mas
Veja o seguinte, o que é que está acontecendo com os homossexuais do Brasil em relação a tentar fazer com que o sentimento deles vibrem e sejam uma lei para que proteja a atitude deles. Enquanto que nós cristãos não tomamos uma posição de que Deus condena e abomina. Mas não, nós não podemos falar mal deles. Não, mas nós podemos ter a nossa opinião. Não podemos criticar, mas podemos ter a nossa opinião. Certo? Então, quando você toma uma posição, inclusive eu estou falando isso, estão assistindo, e vai ser gravado, e poderá vir represálias. Mas aqui é uma opinião, eu não estou criticando. Qualquer pessoa pode seguir o que ela quiser, mas eu defendo os princípios que a Bíblia me ensina. E é um ensinamento bíblico. Contrário a isso, eu estou com a Bíblia. O comportamento daqueles homens que Hebreus fala que agradaram a Deus através da fé, fala também que vem dizendo o seguinte, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não se foi feito do que é aparente. É você entender, é isso uma das lições que você vai ter na semana todinha, é pesquisar e estudar o que é fé. Você acredita? Noé, Abraão, Moisés, Josué, Daniel, todas essas pessoas, elas não tiveram internet para pesquisar, elas não tiveram correios para ter alguma coisa, elas não tinham, muitas vezes não tinham a escrita, mas como eles seguiam e continuavam sendo objeto de fé para eles? Como é que eles acreditavam em um Deus que ninguém falava, que surgiu para ele, mas eles acreditavam pela tradição que vinham contando, falando de um para o outro, mostrando como era o ensinamento. Os ensinamentos de um para o outro eram através da conversa. Tá? E a Bíblia nos ensina também lá como você deve orientar os seus filhos, acompanhando de dia e de noite, dormindo, contando histórias, para que eles possam ter a convicção de ter um caminho correto no futuro. Mas hoje, a ciência comprova várias coisas de milagres que aconteceram. Por exemplo, a astrologia mostrou, os cientistas da NASA mostraram que está faltando um dia na contagem do tempo. E você sabe o que foi? Por que está faltando um dia? É bíblico. Quem sabe? Foi porque o sol parou. E por que foi que o sol parou? Porque a batalha, Josué estava batalhando. E ele não poderia perder aquela batalha. Então, se ele tivesse dormido ali para continuar no outro dia, ele iria perder. Então ele orou a Deus, Deus, não escurece, não deixa, não passa o dia, deixa nós lutarmos. E o sol parou ali, até que Deus deu a vitória. Isso cientificamente está provado. Cientificamente. Então, tem várias outras coisas que cientificamente também são mostradas. Noé, como é que Noé recebeu um aviso de Deus de que iria ter um dilúvio, ia ter muita chuva? Mas como eram as circunstâncias do local onde Noé estava? Desértica. Não tinha chuva, não tinha nada. Então, como ele acreditou que iria chover?
Porque Deus falou para ele. Até a família questionou um pouco, mas Deus falou para ele. E ele foi firme naquilo que Deus falou. E ele continuou. Formou, é tanto que o povo todinho da cidade, mas olha, é um cara que não sabe, não entende, como não vai chover? Aqui é um local que não tem rio, não tem nada, como é que vai acontecer isso? Quando ia começar e começou a pingar e começou a chover, já estava na hora e Noé entrou, quem foi que fechou a porta? Foi Noé? Não foi. Por quê? Noé iria abrir a porta para as pessoas. Foi Deus que fechou a porta. Então não tinha como Noé abrir. E ele lamentou, certo? Então o que é que nós queremos ver nisso? É que Noé tinha fé. E se Deus mandar para você hoje, olha, você vai deixar tudo e vai lá para o mundo islâmico, vai pregar o evangelho. Isso é muito longe. Senhor, é muito longe. Não, senhor, também lá vou morrer. Não, tá bom. Deixe tudo e vá para o sertão aqui pregar. Vá para Juazeiro do Norte no dia do Padim Padre Cícero. Porque o Padim Padre Cícero é considerado Deus. A turma da Jocum e outras turmas que foram evangelizar lá, começaram a falar de Jesus e muita gente não sabia quem era Jesus. Sabia que o Deus era o Padim Padre Cícero, mas não conhecia Jesus. Então, até que ponto Deus lhe chamou para que você tomasse uma posição? Até que ponto Deus lhe chamou para que você fosse um crente ativo, um crente abençoado, um crente disposto a fazer uma coisa grandiosa, sabe aonde? Na Kairos. Até quando Deus lhe chamou para isso? O que é que eu posso fazer para isso? Então, Deus escolheu. Eu quero ser uma pessoa que Deus possa contar comigo e que eu possa colocar no meu livro da vida alguma coisa que eu tenha feito por Deus. Você tem um livro e as páginas são brancas. Quem vai preencher a sua biografia com Deus é você. Você que vai escrever. E o que é que você está escrevendo para Deus? Aqui eu não quero, longe de mim, ficar soberbo, ou achar que, não, eu só fui o tal. Não, Deus me usou. Eu estou usando isso como testemunho para que vocês possam crescer também. Tomei conta de mais de 70 pré-adolescentes. E desses 70 pré-adolescentes, muitos estão seguindo o evangelho e são líderes. Mas por quê? Um trabalho de 3 anos com eles. Então, foi formado um compromisso eles com Deus. E quando às vezes falam comigo, rapaz, já não está lembrado disso, tudinho. Então, acontece isso. Outra coisa, como é interessante, eu estou falando isso, né, faz parte também vocês vão ler depois a apostila, faz parte também para que vocês possam entender isso. Porque vocês vão ter que chegar aqui na frente, no meio do caminho do seminário, e falar alguma coisa aqui, da vida de vocês. Porque a vida de vocês é que é o testemunho de Jesus através de vocês. Eu fui chamado para dar um planejamento estratégico de crescimento de igreja em uma igreja. O pastor me chamou para que eu pudesse. Era um amigo meu de colégio, que era o pastor de lá. Nos encontramos. Aí, Jaime, rapaz, tu pode dar planejamento estratégico para a nossa igreja lá, que nós estamos querendo crescer, tudinho. Eu posso. Então eu fui lá, um final de semana, passei o dia lá, todinho, dando planejamento estratégico para o crescimento de uma igreja. Começando a dar. E quando nós fomos iniciar o curso, tudinho, ele pediu a palavra, Jaime, deixa eu falar aqui. Aí pegou e disse, olha, eu quero aqui dar um testemunho que o Jaime não sabe, mas o Jaime era meu amigo de colégio, de sala, a gente brincava, tinha esporte junto, e ele falava muito do evangelho para mim, de Cristo,
Nós tínhamos a ABS, Aliança Bíblica Secundarista, tinha recreios que nós saíamos só para orar, para ler um versículo da Bíblia, orar um pouquinho. E, no colégio isso. Perdia um para orar e falar de Jesus e pronto. Só isso. E a gente falava. E eu convidava vários para ir para a igreja. E ele um dia foi. Sentou no último banco. Aí disse, pai, vamos lá para frente. Aí disse, não, vou ficar aqui mesmo. Mas tá bom. Então, ele ficou, e quando menos espero que eu olhe para trás, onde é que ele está? Rua. Foi embora. Mas sempre ele ia, de vez em quando, mas ficava no banco. Fugia. E me encontrei com ele na igreja. Ele falando isso, olha, o Jaime sempre me levou. Eu achava aquilo ali uma besteira tremenda. O pessoal dando aleluia, batendo palma, cantando para Jesus. Tu diz, que cara abestado. Fazer um negócio desse, sem consciência. Aí eu vou dizer para vocês, criticava muito Jaime. Por causa do Jaime me levando e eu fugindo, eu aceitei o evangelho pela palavra que ele deu. Hoje sou pastor, mas porque ele foi que lançou a semente. Olha aí, eu nem sabia. Eu nem sabia daquilo. Porque quando você faz por amor, sem dar a alguém, sem saber a quem, principalmente dá o melhor presente. Qual é o melhor presente que você tem? Jesus. Quando você dá para alguém esse Jesus, através da sua vida, você vai saber de uma coisa. Você vai ter sucesso e aquela pessoa também vai ser abençoada. Eu não era evangélico. Pequenininho, a minha avó me levava para a igreja. Ela era adventista, sabatista. Todo sábado eu ia para a escola sabatina. Lá com o pessoal, brincava, os meninozinhos, tudinho. Tinha palavra bíblica, palavra bíblica. Aos 18 anos, ela morreu, passou o tempo, 18 anos eu aceitei Jesus. Mas por quê? Porque a semente que ela plantou ficou guardada no meu coração. Certo? Então, a semente desses homens aqui, tantos homens pela fé. Então nós queremos que é o seguinte, se eles conseguiram ter fé e agradaram a Deus, então nós temos que analisar a nossa vida, o que é que eu posso, da forma que eu possa ter fé para agradar a Deus. Para que Deus se agrade da minha fé. Porque senão seria impossível agradar a Deus. Passa aí, vamos ver se a gente... Temos desejo, determinação, ação, luta, conquista, perseverança, despertamento e unção do Espírito. Nós iremos subir essa escada. Nós iremos subir essa escada. E o primeiro nós já estamos passando. Qual é? É o desejo. Então, é o primeiro degrauzinho. Você vê lá que o cara está tão desanimado, né? Talvez você tenha vindo para a primeira aula desanimado, talvez na segunda está começando a querer esquentar, ficar gostoso, vamos lá, participar, mas tem um segundo. Aí você fica olhando para cima, rapaz, tem tanto lá para cima, tem outro, mas então nós vamos ver o desejo hoje, né? Para que nós possamos passar. Todos nós desejamos alcançar uma unção espiritual que Deus possa nos usar para o desenvolvimento do seu reino aqui na terra, em nosso mundo. Qual foi o compromisso, o comportamento dos discípulos chamados por Jesus para segui-lo? O desejo, o que seria desejo? É uma tensão em direção a um fim considerado pela pessoa que deseja como uma fonte de satisfação. Aí, é uma tensão em direção a um fim considerado pela pessoa que deseja como uma fonte de satisfação. Ah, eu tenho um desejo. Eu quero ter uma televisão de 90 polegadas. Para que eu possa ficar deitado assistindo um filme em casa. Eu vou conseguir. Tenho um desejo. Ah,
eu tenho um desejo de ter uma casa. Ah, eu tenho um desejo de ter um carro. Desejo você pode ter. Agora, qual é o desejo que você tem com Deus? Qual é o desejo? É uma tendência. Algumas vezes conscientes, outras vezes inconscientes ou reprimida. Quando consciente, o desejo é uma atitude mental que acompanha a representação do fim esperado, o qual é o conteúdo mental relativo à mesma. Enquanto elemento apetitivo, o desejo se distingue da necessidade filosófica, fisiológica ou psicológica, que o acompanha por ser um elemento efetivo do respectivo estado fisiológico ou psicológico. Depende muito de você. A tendência de você alcançar alguma coisa mentalmente, eu já fiz isso, primeira coisa que você, quem foi que já leu aqui Po Yangshu? Faz tempo esse livrinho. Muito tempo. Po Yangshu era um missionário na China. Foi lá sozinho, sofrendo. Se tornou a maior igreja do mundo. Então, ele foi e ele tinha um desejo. Qual era o desejo? De ter uma bicicleta, porque ele saía de uma tribo para a outra e ia andando muito. Ele pediu a Deus, Deus, me manda uma bicicleta, porque eu posso me transportar de um lado para o outro mais fácil. Então, ele começou, isso é uma das tendências. Ele fala no livro dele que ele começou quando a mulher começa a ficar grávida. Gestação. Começando a ficar gestante, mas é outra coisa. Eu esqueci, gestante, vamos usar gestante. Então você começa a ter a gestação daquele objeto. Então ele começou a dizer que começou a ficar grávido de uma bicicleta. Como a gravidez demora até 9 meses, então ele poderia demorar 9 meses sem problema. Mas ele tinha certeza que ele estava grávido de uma bicicleta. E o tempo foi passando, e ele sempre orava e dizia, Deus, muito obrigado, porque me sinto gestante de uma bicicleta. E o tempo foi passando. Alguém que não o conhecia, mas que Deus mandou enviar pelo correio uma bicicleta para um missionário que morava lá tal, mandou a bicicleta para ele. Chegou no correio. E ele ainda estava com aquele desejo psicológico de quê? De gestação de uma bicicleta. Então, demorou pouco tempo, não sei se foi os 9 meses, mas o cara do correio chegou lá e entregou a bicicleta para ele. Outra coisa que eu fiz, isso aqui foi eu mesmo que fiz, eu peguei a foto de uma moto Honda, qual é o nome que eu tinha? Sheldon 600, porque a 750 eu achava muito alto para mim. Então, uma 600. Então, eu peguei uma foto, mandei plastificar e botei na sala. Então, todo dia, quando eu passava, eu olhava para a moto. Um dia você vai ser minha. Aí ia fazer as coisas. Um dia você vai ser minha. E um dia Deus me deu, não ela, mas uma maior do que ela. Então, agora eu estou botando no meu consciente Kairos, transformação de vidas, unção de Deus para todos os membros. Estou botando isso agora, porque Deus vai dar unção para cada um de vocês, e através de vocês, essa igreja irá mudar. Entendeu? Mas isso depende de cada um de nós. Fique gestante comigo. Lá, Kairos. Ore pelo pastor. Ore pelo pastor, pela pastora. Ore pelos irmãos. Não
depois nós vamos ver o sentido da oração, porque às vezes na nossa oração, grave a sua oração para que depois você possa ouvir a sua gravação. Você às vezes fala sem sentido, ou então está falando uma oração, dando um recado para alguém da igreja. E isso não é forma de oração. Escute a oração que você faz, gravando, vai ouvir e veja os pontos que você vai ver, que você está orando, talvez dando um recado para alguém da igreja. E não agradecendo a Deus por tudo que tem dado em nossas vidas. Certo? Pode passar. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Isso é verdade ou mentira? Hã? Não tem na Bíblia. Isso é um ditado popular de uma pessoa que falou. Certo? O que é que ele vai dizer lá? Continua lá. Vem a continuação. Porque nós só falamos a primeira parte dessa frase. Mas tem a segunda parte. Deus não escolhe os capacitados. Capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Preste atenção no que ele está dizendo. Fazer ou não fazer algo só depende de quem? De nós. Quem foi que falou isso? Isaac? Não, Albert Einstein foi que falou isso. Albert Einstein. A gente pensa que está na Bíblia isso aí. Isso aí foi Albert Einstein que falou, certo? Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Nosso primeiro passo é reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Já reconhecemos como Senhor e Salvador? Já? Você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador? Olha, presta atenção. O que é que ele vem dizendo em um dos salmos? Ele diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas vamos analisar esse versículo. A primeira coisa que você tem que fazer, o que é? Entregar. Se entregar. Entregar ao Senhor. Depois, o que é que você tem que fazer? Confiar. Você tem que ser transformado. Confiar. Entregar totalmente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aí nós sabemos o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais ele fará. Esquecer o quê? Confiar. Confiar. Essa é a palavra que você vai ter que fazer. Certo? Passa aí. Eu vou ficar por aqui hoje. A gente vai dar a determinação. Eu vou dar a apostila para vocês, que a apostila tem até determinação. Certo? Então, a apostila 2 tem até determinação. E vocês, vamos terminar hoje, começamos tarde, mas na quarta-feira, se Deus quiser, começaremos na horário. Tá bem? Então, o exercício para vocês que tem na apostila aí. Cadê a apostila aí? Está aqui. Está aqui, não, está aqui. Eu vou já, só um instantinho. Só um instantinho aí que eu... Já. Ó, uma questão aqui diz o seguinte: cite 3 heróis da fé que são citados em Hebreus. Então você vai lá, está na apostila também, você vai ver, e você vai citar e vai estudar cada um deles, para que você possa responder na semana que vem aqui para todo mundo. E na quarta, quinta, sexta, Paulo poderia ficar falando de vários heróis da fé, mas não teria tempo necessário. Vamos ajudá-lo. Escolha um e fale sobre ele.
Se você for ver lá em Hebreus, ele começa a falar de outras pessoas, mas não diz o que foi que eles fizeram. Então você vai pesquisar e vai aprender e vai citar aqui, certo? Não, eu vou lhe dar ainda. É o TD dessa semana, certo? Pronto, é fácil aqui. Eu espero que Deus abençoe. Ó, tem mais coisas aqui, nós vamos dar na semana que vem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse material, eu tinha todo ele, despertamento espiritual e evangelismo, seitas e heresias, tenho como estudar a Bíblia, visão panorâmica da Bíblia, e o homem espiritual, eu tenho vários. E comecei a querer usar o despertamento espiritual e evangelismo. Só que teve uma coisa. E o que tinha, eu tive que reescrever. Então, eu estou criando, escrevendo, estudando e fazendo todas essas apostilhas. É uma nova apostilha que está surgindo para mim, para que vocês possam ser abençoados e eu possa abençoar outras pessoas. Amém? Bem, esperamos que você, que está nos assistindo, possa transmitir para outras pessoas também esse nosso compromisso do seminário Despertamento Espiritual. Se você quer receber também a apostila, escreva para o e-mail projetopescador@gmail.com. Vou repetir, projetopescador@gmail.com. E isso você receberá o contato e nós enviaremos para você através de PDF e continuaremos o seminário. Muito obrigado para vocês. Estaremos na semana que vem ao vivo e também no YouTube. Tchau!